Nós pensamos aí sobre a comunidade do Cristo, a comunidade do Espírito, a comunidade do Pai, a comunidade do Rei e a comunidade do amor. Tá certo? Foi a última... do reino também. Mas foram esses 5 temas falando sobre a comunidade, sobre algumas marcas que precisam fazer parte da nossa realidade, que é um desafio para nós, e quando eu falo desafio, não é que você vai se esforçar para que algo aconteça na sua vida, mas você vai abrir espaço para que isso aconteça em você. Não é esforço, é Deus quem faz isso em nós quando nós permitimos. Então, às vezes, a luta nossa, o grande problema nosso é que nós somos resistentes. Nós somos, como diz a Bíblia, dura serviço. A gente não se curva diante de Deus e permite, Senhor, faça o que o Senhor quer fazer, e as coisas começam a acontecer de uma maneira maravilhosa. Agora, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre não somente, e a gente chamou isso de uma série da comunidade do Rei, que é o tema do 2º semestre da Escola da Caminhada, mas agora também sobre a mensagem do Rei. Eu queria pensar com vocês nesses 2 meses aqui, vamos entrar um pouquinho em setembro, no começo de setembro, sobre a mensagem do Rei. Nós temos uma comunidade que é do Rei, e qual é a mensagem deste Rei? O que é que ele falou? O que é que ele espera que a gente reproduza com a nossa boca, com a nossa vivência? E eu queria usar então algumas parábolas que Jesus contou, para a gente tirar algumas verdades ali, a respeito da mensagem, de aspectos da mensagem que a igreja precisa passar para o mundo, que faz parte da missão da igreja, como participante da missão de Deus, passar para o mundo. E eu queria convidar você então a abrir sua Bíblia lá em Mateus 18, e aquela parábola tão conhecida, a gente mesmo já pregou aqui em alguma ocasião sobre esse texto. Mateus 18, de 21 a 35. Mateus 18, de 21 a 35, primeiro livro do Novo Testamento, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Em alguns manuscritos antigos chega a falar que é 77 vezes. Por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou-se um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A mensagem de perdão. Essa talvez seja a grande novidade que o cristianismo traz, que Jesus traz
diante das pessoas, numa sociedade que vivia e que busca até hoje restaurar o sistema sacrificial, todos os dias um animal sendo morto, todos os dias um ritual para que se alcançasse perdão, um alívio da consciência. Jesus chegando e dizendo que você teria perdão pela graça, que Deus estava oferecendo um perdão a todas as pessoas, era algo bastante diferente. E é muito importante, então, a gente compreender que todos nós somos devedores. Ninguém está em condição de chegar diante de Deus e achar-se merecedor dos cuidados de Deus, merecedor de alguma coisa, de um favor de Deus. Não importa os diferentes pecados, todos somos igualmente devedores. Todos somos igualmente devedores. E você vai perceber isso aqui. Aquele primeiro servo que devia uma quantia exorbitante, seria mais ou menos uma coisa como 1 bilhão e 300 milhões de dívida, no câmbio atual. Enquanto o outro deveria mais ou menos 3 meses de salário. Mas essa era a dívida que os dois tinham e ambos eram devedores. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que é devedora. Se você for um pouquinho honesto, eu sei que muitas pessoas fazem aquele argumento, você conhece alguém que fala assim, olha, eu não roubo, eu não xingo, eu não mato, eu pago minhas contas em dia, logo eu sou uma boa pessoa. Inclusive sou merecedor do cuidado de Deus olhar para mim. É sempre importante a gente pensar que estas coisas, de você não falar mal do outro, não brigar com o teu vizinho, não descer do carro e chutar a porta de quem fechou você no trânsito, de ter um linguajar correto, de tratar as pessoas corretamente, é o mínimo de civilidade, para que a gente possa viver em sociedade. Se não houver essas regras básicas para todo mundo, a gente vai sair se matando um ao outro. Vira e mexe a gente encontra esse tipo de situação, gente que no trânsito surta e sai batendo, brigando um no outro, casais que um batem no outro, filhos espancados pelos pais, estas coisas, falta um mínimo de civilidade para se poder viver em sociedade. Então, nós pensamos e precisamos pensar em questões um pouco mais íntimas para chegarmos à conclusão de que somos pessoas tão boas. É interessante que quando nós queremos justificar as nossas idiosincrasias, os nossos temores mais profundos, aquelas coisas que acontecem na nossa vida, nós recorremos a Freud, que explica que o nosso inconsciente é que fez as coisas e que nós somos dominados por isso, e na realidade nós estamos reconhecendo que existem, ou que há outras dimensões mais profundas no ser humano que não estão visíveis ao nosso olho nu. Você olha para a pessoa e fala, por que a pessoa teve esse gatilho, por que ela respondeu desta maneira? Depois você vai descobrir todos os traumas de infância, o que ela traz do seu subconsciente e que faz com que ela reaja dessa maneira. E a gente está, quando usa este argumento, reconhecendo que em nós há dimensões que o nosso olhar, nosso olho humano não percebe. Mas quando nós queremos pensar sobre o nosso coração, a nossa maldade ou a nossa bondade, então nós falamos, não, olha, as coisas concretas é que revelam quem eu sou. E não é só assim. Quando nós pensamos em nossa justiça, nós precisamos também considerar aquilo que não é visível ao nosso olho nu, aquilo que está no fundo do nosso coração, aquilo que a Bíblia chama do cerne do ser humano, como aquilo que é criado, mantido e abençoado por Deus. A nossa sociedade ocidental resolveu falar que isso é o eu do ser humano, que é aquilo que é mais importante. Mas a Bíblia fala da alma do ser humano, aquilo que Deus fez com que o ser humano se tornasse quando Ele criou o primeiro homem e soprou nele o fôlego de vida, Ele soprou do seu espírito. E aquele boneco de barro se tornou um ser que vive. E essa vivência
ela é mais do que aquilo que ele consegue fazer, mas é aquilo que o conecta. Ela chama de alma aquilo que o conecta a Deus e aos outros. Se a gente não tivesse alma, a gente seria um monte de matéria desconexa. Mas como nós temos alma, isso faz com que a gente possa ter essas ligações entre nós, aqueles que estão próximos de nós, e com o próprio Criador, com o próprio Deus. A alma, então, vai para além das aparências superficiais e fragmentárias que cada um de nós carrega. Essa nossa contradição como seres humanos, não é? E ela afirma, é a alma que afirma então a nossa intimidade e a nossa afinidade com as pessoas e, como eu disse, com o próprio Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa parábola vai falar sobre perdão. E quando você não percebe que você precisa de perdão, você sofre muito. E quando você não experimenta perdão, você sofre mais ainda. É por isso que o ambiente que Jesus começa a criar com essa parábola é um ambiente de justiça e de prestação de contas. Veja que ele conta uma parábola, e a parábola é sempre uma história do cotidiano que quer revelar verdades espirituais mais profundas. Então é um fato do cotidiano, mas há uma verdade mais profunda, mais interior, que precisa ser explicitada. E vai se tentar fazer isso através da parábola. Ora, era uma relação de dívida, uma relação que precisa ser mantida porque há acordo entre aquele servo e aquele rei. Um rei é o soberano, ele é aquele que detém o poder absoluto, e naquela sociedade era exatamente assim que as coisas funcionavam. Um rei soberano tem o direito de exigir prestação de contas. Não sei se é bom exemplo, mas você que é pai já deve ter chegado para os filhos e falar assim, ó, minha casa, minhas regras. Porque na sua casa você é o soberano, você é que coloca as regras, você tem o direito de pedir contas. Até tal hora tem que estar dentro de casa. Me lembro de um amigo meu que foi desafiar o pai nesse sentido, e o pai dele trancou a porta. E se não fosse a irmã abrir a janela para ele pular para dentro, ele passaria a noite na rua. Porque é minha casa, minhas regras. E assim é o rei. É justo que o rei exija contas, a prestação de contas, e é justo que ele dê a sentença a respeito disso. Então nós temos um rei, soberano, e justo naquilo que faz. E temos um servo, sim, um subalterno, que por questões de relação e por questões de negócio, precisa viver nessa condição de ser um subalterno. Ele é um servo que deve. É justo, então, que preste contas, e é justo que se submeta à sentença. Assim também os filhos. Olha, você mora aqui, entre aspas, de graça, come de graça, dorme de graça, tem tudo de graça, vai seguir as regras da casa. Quando você tiver a sua casa, pagar as suas contas, aí você faz o que você quiser, chega a hora que você quiser, e o pior é que a gente tem a ilusão de que quando a gente for dono da nossa casa, vai ser assim, e vai descobrir que não funciona desse jeito. Qual é a relação? Essa relação entre o rei e o servo pode parecer uma relação de desigualdade, mas os irmãos sabem que também é, para nós ocidentais, né, todo mundo é igual, homens e mulheres são iguais, então ninguém é melhor que ninguém, mas naquela sociedade era muito claro, nós aqui, a gente não imagina o que é ter um rei, não é? A gente quando não gosta agora já está até mais comum, né? Não gostou do presidente, do governador, do prefeito, vamos fazer impeachment uma vez, porque a gente acha que pode tudo. E naquela sociedade, tratar os desiguais como iguais também é um erro. E ali tem um rei, tem o seu servo, e por uma questão cultural, existe aquele que manda e aquele que obedece. Por uma questão legal, de negócio, existe aquele que tem como cobrar contas, e tem aquele que tem que prestar contas daquilo que está fazendo. E essa parábola quer falar da relação entre um ofensor e um ofendido. Na ofensa, o ofensor contrai uma dívida moral com o ofendido.
Imagine que eu chego para a Rosângela e cometo um pecado contra ela, ou faço alguma coisa que a magoa profundamente. E quando eu faço isso, eu contraio uma dívida moral com ela. Ela é a ofendida, eu sou o ofensor. E a partir deste momento, eu estou nas mãos dela. Porque é ela que é a ofendida, é ela que tem o direito da dívida, e é ela que vai dar a sentença sobre isso. O ofensor fica na mão do ofendido, o ofendido concede perdão se quiser. Hoje a gente tem um problema muito sério nas nossas relações, que fulano chega assim, ó, perdoa aí por qualquer coisa, tá? Como se ele quisesse jogar sobre o ofendido a obrigação de perdoar. Não tem. O ofendido perdoa se quiser, tá? Ele é soberano nesta relação, porque o ofensor, pensa que nessa parábola o ofensor não tinha condições de pagar. E quando eu ofendo alguém, uma ofensa moral, se eu destruo um microfone que custa R$1.500, R$2.000, sei lá, R$2.500 o microfone, eu chego lá e falo assim, ó, eu vou fazer uma oferta, depositar na conta da igreja, R$2.500, eu paguei aquela minha dívida, eu estraguei o negócio. Agora, quando é uma ofensa moral, isso não tem como aquilatar. Talvez uma coisa que magoe menos você, pode ser uma tragédia profunda para outra pessoa. E quem ofende, sempre assim, ó, desculpa aí qualquer coisa. Né? Depois que você ensinar a desculpa, parece que nada mais machuca, nada mais ofende as pessoas. E na verdade é assim, olha, se eu fiz algo que te magoou, sou eu que estou em dívida com você, e eu espero que você me perdoa. O perdão, então, ou esse pedido, ele pode ser oferecido sempre que algo é impagável. E uma ofensa moral, no sentido de que eu ofendi a pessoa, não porque eu quebrei o computador dela, não porque eu estraguei alguma coisa que ela gosta muito, mas porque eu ofendi o coração dela. Isso é que é impagável e isso é que precisa de perdão para acontecer. Dívidas pagáveis, a gente paga. Tá? Estraguei um negócio seu, eu vou lá e pago o que precisa ser pago, dou outro. Agora, aquilo que não é pagável, precisa acontecer o perdão de uma das partes. E perdoar é estender clemência a alguém que precisava cumprir uma pena. Indulto. Indulto é a extinção da punibilidade concedida espontaneamente pelas autoridades. Você deve ter ouvido, vai lembrar no final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele deu um indulto ao Daniel Silveira, que era um deputado. Teve uma série de problemas lá, que o indulto foi dado antes mesmo de sair a pena, né? Mas isso foi cancelado depois. Mas naquele período deu uma discussão muito grande e se usou muito a expressão de que o presidente usou de graça para com o deputado. Ele resolveu cancelar a punição ou desobrigar aquela pessoa de cumprir o que ela devia. Passar a borracha. E a palavra perdão na Bíblia, ela significa exatamente que você libera a pessoa, ela deixa ir. Então, quando você está perdoando uma pessoa, você está deixando ela ir. Imagine que alguém bate no seu carro e você perdoa. Deixa ele ir. Mas quem vai pagar o prejuízo? Deixa ele ir. Isso é perdoar, é deixar a pessoa livre. É interessante, então, que o perdão, em primeiro lugar, é uma dívida impagável. Ela precisa acontecer o perdão exatamente por causa disso. E quando aquele servo se prostra diante do seu senhor, primeiro ele está reconhecendo a relação de desigualdade. Eu estou prostrado porque eu estou na sua mão. Você é meu soberano e eu sou seu servo. Quando ele começa a implorar, ele reconhece que a sua oferta de pagamento, ela é improvável. Como nós dissemos, imagine hoje um valor de 1,3 bilhão. Agora no Brasil está acontecendo o Desenrola Brasil. Se você tem dívidas, aproveite para renegociá-las agora, é um bom momento.
Mas tem um grupo de pessoas que tem dívidas que são impagáveis. O que ele deve é muitas vezes o que ele pode, a sua condição de pagamento. E tem um grupo dentro desse Desenrola Brasil que está sendo tratado de maneira especial exatamente por causa disso. Ele, sei lá, ganha 5 mil reais e está devendo 1,5 milhão. Como é que vai pagar isso? Não tem como pagar. Agora, se você está devendo menos, vá lá, renegocie e pague. Então, o perdão acontece nestas circunstâncias, de uma dívida impagável, de um servo que está na mão de um rei soberano, e que precisa clamar a sua misericórdia. Ele reconhece, ainda que ele fale que vai pagar, ele pede misericórdia porque ele sabe que é improvável que ele pague. O perdão sempre deve curar o ofensor. Veja que o rei diz assim: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Guarde esse versículo no seu coração. Essa é a pergunta que o rei, o soberano, faz para aquele servo. Quando o ofensor não permite que o perdão o cure, suas ofensas o dominam. O próprio texto diz que ele vai ser entregue aos seus torturadores. E é interessante que quem não perdoa e quem não se sente perdoado, quem não experimenta o perdão, continua sendo torturado pelas suas ações, pela sua consciência, pela sua falta de intimidade e ligação com os outros. E é isso que o nosso texto está querendo mostrar, que o servo que era mau, ele não era mau porque devia muito dinheiro ao seu soberano, ele era mau porque ele tinha um coração mau. Se ele devesse pouquinho, ele ia continuar fazendo aquilo. Mas diante do perdão, o seu coração foi revelado. O perdão deve curar o ofensor, e aquele que não aprende com o perdão acaba sofrendo mais. E nem o oferecimento de perdão do rei curou aquele ofensor. O perdão deve curar o ofensor. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O perdão, ele revela o coração do ofensor, como nós dissemos. Na relação de perdão, a gente reconhece o nosso coração. Porque o servo pediu perdão. Perdão. O servo pediu paciência. Eu vou pagar. Mas ele recebeu perdão. Ele esperava sair dali com uma dívida renegociada. Vou te dar tanto tempo para pagar. Mas ele saiu dali livre, sem culpa e sem dívida. Olha que tremenda realidade ele experimentou. Ele não tinha mais motivos, porque se ele saísse ali com uma dívida renegociada, ele podia pegar alguém que está me devendo para ele e falar assim: ó, me paga porque eu estou devendo lá, não é? A gente acha até que era justo ele cobrar do outro para poder pagar o que ele estava devendo. Você está me devendo, eu estou devendo lá, quero pagar. Mas ele foi perdoado. Ele não tinha mais por que receber dessa pessoa que lhe devia. O perdão, então, precisa transformar e vai revelar o nosso coração por causa exatamente disso. O que é que eu faço com o meu perdão? É por isso que a Bíblia fala que nós devemos perdoar uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, vocês devem perdoar uns aos outros. Você deve ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você. E quando eu sou perdoado, eu peço perdão a Deus, e eu sou tão indulgente com os meus pecados, eu sei chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor que é soberano, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é cheio de graça, me perdoa. E eu espero receber perdão e ser liberado da minha culpa, da minha dívida. Mas aí eu chego para quem eu já perdoado e não consigo expressar perdão para o outro. Mesmo sendo liberado. O perdão precisa transformar aquele que é ofensor, porque deve gerar graça na vida desse ofensor. Uma disposição de tratar o ofensor com a mesma graça com que foi tratado. Você devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você.
seu coração foi perdoado, está livre. E quando a gente pensa livre, você já terminou de pagar alguma coisa? Assim que você estava, aquele carnê das Casas Bahia, que estava 24 meses pagando, né? Quantos de nós, quando terminamos de pagar a última prestação da faculdade, 4, 5 anos, todo mês, aquele negócio que não acaba nunca, você com vontade de desistir 1000 vezes durante o curso, e aí você fala, paga a última mensalidade da faculdade, e sai dela e fala assim, graças a Deus eu nunca mais boto pé aqui nessa faculdade, não é? Você se livra, sai leve, livre e solto de uma responsabilidade. O perdão vai transformar a gente assim. Uma parábola, como eu disse, ela se presta ao propósito de usar uma imagem do cotidiano para explicar verdades espirituais profundas. E Jesus está a falar das relações entre as pessoas. Mateus juntou, um pouco antes da parábola do servo impiedoso, exatamente como Jesus ensina a tratar as ofensas entre os irmãos. Se algum irmão tiver uma ofensa contra você, vai a ele, fala com ele só, depois 2 testemunhas, depois leva à igreja, porque onde eu estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali no meio deles. E aí ele fala exatamente disto. Jesus está no meio para restaurar as relações entre nós e entre cada um de nós e Deus. Jesus está no meio exatamente para providenciar graça na vida das pessoas. Graça é essa misericórdia de um rei soberano que simplesmente declara inocente aquele que deve. O rei soberano aponta para a pessoa do nosso Pai, daquele que um dia virá para cobrar contas de cada um de nós. Cada um de nós é um servo que vai prestar contas a Deus. Li, certa ocasião, aquele livro do Rick Warren, e daqueles 42 capítulos, eu lembro exatamente dessas 2 perguntas, que todos nós vamos ter que chegar diante de Deus e responder 2 perguntas. O que você fez com a vida que eu lhe dei? E o que você fez com o meu filho Jesus? Todo mundo vai ter que prestar contas a este soberano que um dia vai voltar para isso. Essa dívida impagável da humanidade foi contraída pelos nossos pais Adão e Eva. E ela, de alguma maneira, ela é acrescida a cada dia com os nossos pecados. Como eu disse desde o início, alguém aqui pode chegar e dizer assim, não, olha, eu sou uma boa pessoa. Mas quando você começa a penetrar no mais profundo do seu coração, naqueles anseios, naqueles desejos, conversava com alguém ontem falando sobre essa vontade de matar alguém só um pouquinho. Você que é pai, que é mãe, seu filho nunca lhe tirou do sério? Hoje os pais têm mais tranquilidade de falar assim, nossa, eu quis socar fulano, não é? E meus irmãos, se você fica com muito pudor quando o pastor fala isso, eu acho que você não está sendo muito honesto. Todos nós já tivemos vontade de matar alguém só um pouquinho. Só que a gente não faz isso. Então, esse sentimento, Jesus já falou, olha, esse sentimento de raiva contra o seu irmão, o pecado não é só se deitar com uma mulher que não é a sua, é você ter desejos impuros na sua mente, você já pecou. Tem tantas coisas que são mais profundas que os atos. Então, essa dívida impagável que começou lá com os nossos pais Adão e Eva, ela é acrescida diariamente pelos nossos próprios pecados. É por isso que a Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. Ninguém pode chegar diante do outro ou de Deus e falar assim, olha, eu sou melhor que você. Porque não importa se você deve 1,3 bilhão ou se você está devendo 3 meses. Você é devedor a Deus. É uma dívida moral impagável. Lembre-se que Adão e Eva, sabe o que eles fizeram? Deus falou assim, olha, não comam do fruto desta árvore, porque o dia que você dela comer, você vai morrer. Aí a serpente chegou e falou assim, Deus sabe que o dia que você comer dela, você não vai morrer. Você vai se tornar como ele, como deuses. E sabe o que foi que Adão e Eva fizeram?
eles acreditaram mais na palavra da serpente do que na palavra do soberano que tinha criado aquele ambiente tão propício para eles. E o que nós fazemos dia após dia? Quando a gente cede ao nosso medo, quando a gente cede à nossa raiva, às nossas tentações, quando a gente coloca outros ídolos sentando no trono do nosso coração, nós estamos dizendo assim: olha, o medo é maior que o meu Deus, a tristeza é maior que o meu Deus, a minha angústia é maior que o meu Deus. Estamos colocando outros ídolos no domínio, no controle da nossa vida. Como é que o Rei soberano trata a nossa dívida? Com misericórdia. É o que ele fala: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. E é importante que, se o perdão é liberar, misericórdia é entender a dor do outro, é compreender a miséria na qual está a humanidade, na qual está aquele servo que chega e fala: eu vou te pagar. Ele fala: que miserável é esse homem, ele não percebe ainda que a sua dívida é impagável, e que ele precisa de misericórdia. Ele está pedindo paciência, mas eu sei que ele precisa é de misericórdia. Eu preciso assumir o prejuízo dessa história. Foi você que pecou, que quebrou essa relação, e Deus assume este prejuízo, estende a clemência a quem não é capaz de pagar a sua pena. Se fôssemos levados para um tribunal, seríamos condenados e ficaremos infinitamente tentando pagar uma dívida que é impagável. O que Deus fez foi extinguir essa punibilidade, não a pena. Ele extinguiu a punibilidade que estava sobre nós, porque alguém pagou a pena no nosso lugar, para que a gente não tivesse nada sobre nós. Nos desobriga de cumprir o que era nosso dever e obrigação. E ele literalmente passa uma borracha cancelando a nossa dívida. Isso é perdão. É o perdão que libera e deixa ir. Você não tem mais que pagar promessas. Você não tem mais que convencer Deus de que você vai pagar o que você não tem condições de pagar. Você precisa aceitar que Deus olha para você, te vê como um miserável que precisa de perdão. E é assim que é a mensagem de perdão que Deus, que Jesus, que o Rei vem trazer para nós. Você tem uma dívida impagável, eu quero perdoá-la. Eu vou usar de misericórdia para com você. E a mensagem do Rei é esta. É essa mensagem de perdão que precisa ser levada pela igreja. Por cada um de nós. Mais uma vez eu quero repetir isso. Diz um autor que aquilo com que você ganha uma pessoa é aquilo para o qual você ganha ela. Se eu ganhar uma pessoa ou achar que ganhei ela, porque a gente joga futebol de salão, o dia que não tiver mais futebol de salão, ela vai embora da igreja. O dia que ela achar, se ela vier para cá, porque ela acha que o coral canta bem, porque o louvor canta bem, porque o IBP Feliz é muito bom, o dia que não tiver isso muito bom, ela vai embora. Mas se ela tiver um encontro com Jesus, ela vai amar Jesus, apesar de todas estas coisas, porque ela vai olhar para o do lado e vai falar: tem aqui um conservo meu, que precisa da mesma misericórdia que eu recebi. Eu não vou tratá-lo diferente. Então é esta mensagem do perdão que nós precisamos levar às pessoas. É isso que vai aliviar, que vai libertar estas pessoas do peso que está sobre elas, tentando pagar uma dívida impagável, sem saber que o Rei, o soberano, é misericordioso. O convite dele foi pagar a nossa dívida, foi assumir a nossa dívida,
foi pagar a nossa dívida, foi pagar uma borracha, passar uma borracha e cancelar a nossa dívida que tínhamos contra Ele. E nos deixar ir. Diz que o Senhor daquele servo teve compaixão dele, ou teve misericórdia dele, cancelou a dívida e o deixou ir, para andar em liberdade. Hoje nós celebramos o pagamento dessa dívida, a expressão da misericórdia, a expressão da graça, da compaixão de Deus sobre a nossa vida. E eu quero convidar você então a participar da ceia do Senhor, lembrando que ela é a expressão do perdão de Deus, a mensagem de um perdão que só Deus pode trazer sobre a nossa vida. E nós precisamos vir à mesa, sabedores disso. Eu estou vindo aqui para receber a misericórdia de Deus. Quero convidar você a fazer isso, a lembrar que este perdão alcança você, que este é o convite que Deus faz para cada um de nós. O Rei soberano está aqui entre nós para oferecer perdão a cada um de nós. Vou convidar o coral a vir à frente e você que está aí no seu lugar, falar com Deus nesta hora e falar assim: Senhor, não pede a Ele assim, tem paciência comigo. Vai direto ao ponto e diante de Deus fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim e derrama graça sobre a minha vida.